tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Tá confortável aí? Microfone, posição? Sim, Podemos começar? podemos. Doutor, quais são os crimes inafiançáveis segundo a Constituição Federal? Excelência, segundo a Constituição Federal, os crimes inafiançáveis é o crime de racismo e ação de grupos armados contra o Estado. Somente esses dois? Só um minuto, excelência. Excelência, os crimes hediondos e equiparados a hediondos também. Lei de drogas. Como diferenciar se a droga se destina ao consumo pessoal ou ao tráfico, segundo a Lei 11.343 de 2006? Excelência, para diferenciar se a droga é para consumo pessoal ou tráfico, será avaliado toda a circunstância que foi realizado o flagrante. Por exemplo, a quantidade, se o criminoso ele é reincidente ou não, se tinha objetos como balança ou algum papel com contas para fazer essa diferença. Doutor, a existência de um perigo atual é requisito de qual excludente de licitude? Excelência, tanto o estado de necessidade como a legítima defesa. Perigo atual, legítima defesa? Excelência, somente perigo atual, estado de necessidade. Perigo atual e iminente, legítima defesa. Existe perigo na legítima defesa? Só um minuto, excelência. Excelência, retificando minha resposta, é somente no estado de necessidade. Dos crimes contra a honra, qual deles o Código Penal prevê punição quando praticado contra os mortos? Excelência, o crime de calúnia. Satisfeito. Boa tarde, candidato, tudo bem? Boa tarde, excelência, sim. Nós iremos prosseguir aqui com a sua avaliação oral, agora com a disciplina de criminologia, tá bom? Ok. Candidato, por que se diz em criminologia que o crime é um fenômeno comunitário? Excelência, o crime ele é um fenômeno comunitário, pois ele ocorre na sociedade. Ou seja, não ocorrem crimes de maneira individual, em local onde não há o convívio entre as pessoas. Essa é a única característica que o torna um fenômeno comunitário? Não, excelência, o crime ele decorre de fatores comunitários, bem como algumas características para que seja considerado crime para a criminologia, é a incidência aflitiva, massiva, inequívoco consenso da sociedade acerca da origem do delito e a persistência espaço-temporal. Candidato, liberdade assistida e prestação de serviços comunitários estão relacionados a que tipo de prevenção? Excelência, estão destinadas à prevenção terciária, uma prevenção voltada para o delinquente, pois parte da premissa que o Estado ele já falhou em evitar que o crime ocorra e agora ele precisa agir com medidas ressocializadoras sobre o delinquente. Quem é o criminoso habitual? Excelência, segundo César e Lombroso, o criminoso habitual é um criminoso reincidente, que pratica crimes de maneira reincidente. Para finalizarmos, o que é criminalidade real? Só um minuto, excelência.
Excelência, criminalidade real se refere a todos os crimes que ocorrem em uma sociedade, independente se esses crimes chegam ou não ao conhecimento do Estado. Satisfeito, obrigado. Obrigado, Excelência. Olá, candidato, boa tarde, bem-vindo à sua arguição. Boa tarde, Excelência, obrigado. Imagina, vamos lá, vou arguir o português. Preste atenção na frase. Ele faltou por quê? Ele faltou por quê? Qual a grafia do porquê nessa frase? Excelência, este porquê ele é escrito separado e com acento. Ok, candidato. Obrigada. Vamos lá. Segunda questão. Conjugue o verbo comparecer no futuro do presente do modo indicativo na segunda pessoa do plural. Excelência, posso fazer o uso da caneta? Pode sim. Poderia repetir a questão, por gentileza? Claro, vamos lá. Conjugue o verbo comparecer no futuro do presente do modo indicativo, segunda pessoa do plural. Só um minuto, Excelência. Excelência, fica vós comparecereis. Ok, candidato, satisfeito, obrigada. Terceira questão. Qual o coletivo de gafanhotos? Nuvem ou enxame, Excelência. Obrigada. Quarta e última questão. O que é correto? Estou afim junto ou afim separado de te ajudar com os deveres da casa? Estou afim de te ajudar com os deveres da casa. Como se escreve esse afim? Explique. Excelência, nesta frase, o afim ele é escrito separado, pois passa a ideia de finalidade. Ok, satisfeita, obrigada. Boa Obrigado, sorte. Excelência. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Excelência. Está confortável? O microfone está na altura correta? Podemos começar? Com certeza. Doutor, o que é um indiciamento coercitivo? Excelência, o indiciamento coercitivo tem lugar quando ele é realizado a partir da prisão em flagrante. Ou seja, aquele que está preso em flagrante inevitavelmente estará indiciado, pois os fundamentos de ambos os institutos são iguais. Doutor, quais os ciclos do poder de polícia? Excelência, os ciclos do poder de polícia são a legislação, que é a decisão de polícia, o ato legislativo, em primeiro lugar, Excelência. Em segundo lugar, em terceiro lugar, a fiscalização de polícia. E em quarto lugar, a penalidade de polícia, que é a imposição de sanção. Não me recordo agora do segundo ciclo de polícia, que me recordei, Excelência, que é a autorização de polícia. Doutor, o policial comete um procedimento irregular de natureza grave. Está sujeito a qual penalidade segundo a lei orgânica da polícia? Excelência, segundo a lei orgânica da polícia, o policial civil que comete a referida infração disciplinar está sujeito à pena de demissão. Para a gente finalizar, o que é o arquivamento implícito do inquérito policial? Excelência, no que tange ao arquivamento implícito, ele tem lugar quando o Ministério Público
ao oferecer a denúncia, não aponta ou deixa, sem motivo justificado, de apontar alguns dos autores, por exemplo, do ilícito, da infração penal. Nesse caso, Excelência, não se trata de um arquivamento expresso, e por isso ele é muito discutido na doutrina e também na jurisprudência. Não se trata de um arquivamento aceito, uma vez que deve se tratar de um ato fundamentado, ou seja, o titular da ação penal, o membro do Ministério Público, ele não pode simplesmente deixar de incluir sem um motivo justificado algum autor ou coautor ou partícipe da infração. Certo, você me conceitou basicamente o arquivamento implícito subjetivo. O que seria o arquivamento implícito objetivo? Perfeito, Excelência. O arquivamento implícito subjetivo se refere ao mesmo conceito, mas tratando da ação. Ou seja, quando o membro do Ministério Público deixa de incluir na denúncia, que é na exordial acusatória, um crime cometido sem a devida justificação. Satisfeito. Ou justificativa. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Excelência. Iremos avançar agora na sua audição com a disciplina de criminologia, tá bom? Perfeito. O que é o método empírico na criminologia? Excelência, dizer que a criminologia é uma ciência empírica é dizer que ela se utiliza da observação e da experimentação. Ou seja, como se trata de uma ciência do ser, que analisa a realidade, e não uma ciência valorativa ou dogmática, como o direito penal, esse método de observação para a indução das suas conclusões é chamado de método empírico. O que é a criminalidade de massa? Excelência, a criminalidade de massa se trata de um conceito estudado na nova criminologia que diz respeito à criminalidade que afeta toda a coletividade, seja como vítimas reais ou como vítimas supostas. Se traduz, Excelência, nos crimes que traduzem a violência urbana, a violência de rua, como, por exemplo, os crimes de roubo, sequestro, furto, extorsão mediante sequestro, entre outros. Acaba por difundir esse tipo de crime um temor na coletividade, no ideário, no imaginário coletivo, de ser vítima de crimes, dada essa proximidade entre esses delitos e a população, principalmente a população mais vulnerável. Quem são as vítimas atuantes? Só um minutinho, Excelência, por favor. Excelência, as vítimas atuantes fazem parte do conceito estabelecido por Mendelssohn, que trata da proporcionalidade, ou melhor dizendo, que trata da relação entre a culpabilidade do agressor e a culpabilidade da vítima. A vítima atuante é aquela que tem uma parcela de culpabilidade no seu processo de vitimização. Candidato, esse conceito está mais atrelado ao autor Guaraci Moreira Filho, que vai também chamá-las de vítimas inconformadas. O senhor gostaria de manter a sua resposta? Excelência, eu vou retificar a minha resposta e dizer que as vítimas atuantes são aquelas que atuam no sentido de tentar evitar o seu processo de vitimização, ou seja, a vítima que estabelece ou esboça algum tipo de reação combatendo o seu agressor, o seu infrator. Excelência. O que é o modelo dissuasório da criminologia e qual a sua diferença com o ressocializador? Excelência, o modelo dissuasório se trata de um dos modelos de reação social estudados pela criminologia na reação social ao delito, e ele tem lugar quando da aplicação da pena ao infrator, de modo a oferecer um tipo de intimidação com relação a toda a sociedade, dizendo ou mandando uma mensagem clara à sociedade de que quem cometer o crime será devidamente punido, e por isso acaba por inibir, de maneira geral, atos criminosos. Perdão, Excelência, a diferença entre o modelo dissuasório e qual outro? Ressocializador. O modelo ressocializador, Excelência, por sua vez, tem lugar também com relação à aplicação da pena, ou seja, trata também da aplicação da pena, mas por um viés não somente punitivo, mas um viés de ressocializador do indivíduo, ou seja, trata do indivíduo para que esse seja reintegrado à sociedade. Ok, satisfeito. Obrigado. Obrigado, Excelência. Olá, candidato, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Bem-vindo à sua arguição, português, primeira pergunta, ok? Obrigado. Vamos lá, conjugação verbal. Conjugue o verbo cavalgar na primeira pessoa do singular, presente no modo indicativo.
Eu cavalgo, Excelência. Ok, candidato, obrigada. Vamos lá. Segunda questão, vou te dar algumas locuções adjetivas para que o senhor me diga qual é o adjetivo correspondente. Perfeito. De cabelo. Um momentinho, Excelência. Sim. Por favor. Capilar, Excelência. Ok. Segunda, de boca. Seria bucal, Excelência. Ok. Para finalizar, de manhã. Matutino, Excelência. Ok, obrigada. Vamos lá. Terceira questão. Qual a grafia de bem-humorado? Com ou sem hífen? Bem-humorado se grafa sem hífen, Excelência. Está certo disso? Excelência, eu vou reformular a minha resposta, uma vez que se trata de uma unidade, um conceito único, estabelecido em uma palavra única, e por isso há a incidência do hífen. Vamos lá? Quarta e última questão. Na frase, ouvimos as críticas sem saber por quê. Ouvimos as críticas sem saber por quê. Como se escreve o porquê na frase? Excelência, na frase referida, o porquê, por se tratar do motivo das críticas, se escreve junto e com acento. Ok, candidato. Obrigada. Obrigado, Boa sorte. Obrigado, Excelência. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Está confortável? Podemos começar? Sim, senhor. Doutor, qual lei tipifica a conduta de soltar balão? Excelência, essa proteção é vista pela legislação ambiental. Diferencie para mim o concurso material do concurso formal de crimes. Excelência, o concurso material é quando o agente ele tem... Retificando a resposta. Formal é quando numa só ação ele comete 2 ou mais crimes. E no material, quando tem mais de uma ação, comete 2 ou mais crimes. Consequências, por favor. Qual o critério adotado no cúmulo da pena? No concurso material, some-se as penas. E no concurso formal, pega a pena mais grave e acrescenta de 1/3 a 1/6. Mesmo no concurso formal imperfeito, e se puder aproveitar e explicar o que é o concurso formal impróprio ou imperfeito? Se for com desígnios autônomos no concurso formal, aí uso o cúmulo material. O que é o aborto necessário? Excelência, quando para salvar a própria mãe, por condições do filho não ter sua própria subsistência, e aí faz o aborto para salvar a vida da mãe. Ele é praticado por quem? O aborto necessário segundo o Código Penal. O próprio médico, ele tem essa autonomia para fazer isso. O que é ato infracional? Ato infracional é cometido por criança ou adolescente análogos a crime, tendo em vista que o adolescente e a criança não cometem crime, mas sim ato infracional. Saberia me dizer por que adolescente não comete crime? Haja vista um elemento da culpabilidade, eles são inimputáveis, então por isso eles não cometem crime. Satisfeito. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Excelência. Dando prosseguimento aqui com a sua avaliação oral, agora é a disciplina de criminologia. Quais são as contribuições da criminologia feminista para o direito penal? Bom, pautado numa sociedade que só tem como macho e fêmea, a criminologia feminista, ela visa combater isso, né, de que a mulher tem condições inferiores ao homem, colocar a mulher no pé de igualdade do homem.
tanto profissões como qualquer outra situação que inferioriza a mulher. Então essa é a contribuição para o direito penal. Só um instante, excelência. Bom, para o direito penal, combater as violências contra a mulher, discriminação ou qualquer outra questão que inferioriza a mulher. Você poderia me dar um exemplo concreto disso? Bom, qualquer violência contra a mulher, por exemplo, violência psicológica que restringe o direito da mulher de fazer o que ela pretende fazer. E aí, com proteção da Lei Maria da Penha, o estudo dessa tecnologia começa a colocar ela no pé de igualdade. Candidato, qual foi a importância de Rafael Garofalo para a criminologia? Bom, Rafael Garofalo participou da Escola Positiva e ele estava inserido na fase jurídica e ele difundiu a criminologia com a sua obra, a criminologia. O que ela pregoava? Alguma das coisas que ela pregoava? Bom, ele trazia alguns tipos de criminosos. Ele especificava alguns tipos de criminosos. A frase: a pessoa rotulada como delinquente assume o papel que lhe foi dado. Faz referência a qual teoria? Faz referência à rotulação social, Levi Approach, que o indivíduo recebe essa rotulação e, decorrência disso, ele tem um desvio secundário por fazer parte do sistema carcerário, ele se vê com possibilidades diminuídas e passa a rescindir, entrando numa espiral que a rotulação o traz. Para finalizarmos, candidato, o exame criminológico está associado a qual ramo da criminologia moderna? Bom, o exame criminológico pode ser tanto o prognóstico como o diagnóstico, e ele está inserido na criminologia, microcriminologia, que trata dos criminosos, usa todo o conhecimento da criminologia para tratar os criminosos. O prognóstico é quando ele vai sair do sistema carcerário, aí vem a possibilidade de ele rescindir ou não. E o diagnóstico é quando ele entra no sistema carcerário. Certo. O termo microcriminologia a qual o senhor se referiu também é chamado de quê? Só um instante, excelência. Criminologia clínica. Satisfeito. Olá, candidato. Bem-vindo à sua arguição. Boa Vamos tarde, lá. excelência. Arguílo português, ok? Sim, senhora. Primeira questão. Qual o plural da palavra ônibus? Excelência, o plural é feito pelo artigo os ônibus. Por quê? Porque ele já é uma palavra que é plural, então a forma de trazer o plural é com o artigo antecedente no plural, os ônibus. Ok, candidato, vamos lá. Segunda questão. Explique o que significa a palavra flagrante e a palavra fragrante. A palavra flagrante seria com R, ela é o que exala, é o cheiro, seria flagrância de um perfume, por exemplo. E flagrante, por exemplo, flagrante delito, é um momento caloroso que se pega um delinquente ou uma pessoa que está no cometimento de um delito. Ok, terceira questão, conjugação verbal. Conjugue o verbo analisar. Permitiu, senhor? Pode usar. Verbo analisar. Primeira pessoa do plural. Futuro do pretérito. Vós analisaria. Não entendi. Vós analisaria. Vós analisariam. Só um instante, excelência. Primeira pessoa do plural. Certo. Futuro do pretérito.
Não me recordo, Excelência. Qual que é a primeira pessoa do plural? Primeira pessoa do plural. Nós. Ok. A primeira pessoa, então, você acertou. Nós. O verbo, no futuro do pretérito. Bom, futuro do pretérito são as terminações via. Nós analisaríamos. Ok, candidato? Satisfeito? Para finalizar, soletre antissocial. Excelência. A-N-T-I-S-S-O-C-I-A-L. Ok, satisfeito. Boa sorte. Muito obrigada. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Excelência. Pode arrumar o microfone, posição mais agradável e confortável. Prontinho. Podemos começar? Podemos. Direito, mais precisamente, direito penal, parte especial, crimes contra a vida. O que é o aborto humanitário? Só um minuto, Excelência. Excelência, por acaso teria um sinônimo? Não. O aborto humanitário, Excelência, é aquele que é praticado quando o feto é anencéfalo. E, nesse caso, o STF entendeu que é lícito a prática desse aborto. Pode ser aplicado o instituto do arrependimento posterior em um furto com arrombamento mediante violência ou obstáculo? Repetindo, pode ser aplicado o instituto do arrependimento posterior em um furto com arrombamento mediante violência ou obstáculo? Excelência, o arrependimento posterior, ele pode ocorrer em crimes que não hajam violência ou grave ameaça contra as pessoas. E neste caso, então, poderia ser aplicado. Quando o crime se consuma segundo o Código Penal? Só um minuto, Excelência. Excelência, segundo o Código Penal, o crime se consuma quando todos os núcleos do crime forem praticados pelo indivíduo e eles chegarem no resultado, se for um crime material, no caso. Se for um crime formal, não há necessidade do resultado naturalístico. Já que ele entrou nesse tema, diferencia o crime material, formal e de mera conduta. Excelência, o crime material, ele se consuma sendo necessário um resultado naturalístico para sua consumação. Já o crime formal, não é necessário o resultado naturalístico. Apenas a prática do núcleo penal já se consuma o crime. E o crime de mera conduta ocorre quando o indivíduo pratica também o núcleo penal e não é necessário que haja nenhuma consequência para que seja consumado. Certo. E qual a diferença do formal e de mera conduta, então? Só um momento, Excelência, por gentileza. Excelência, eu não me recordo. Segundo a lei de abuso de autoridade, como se caracteriza o crime de violência institucional? Excelência, segundo a lei de abuso de autoridade, a violência institucional está relacionada com a prática dos agentes públicos que fazem uma revitimização com a vítima, que ao invés de cuidá-la, acolhê-la e da melhor maneira resolver o problema, ao invés disso causam um dano adicional a ela. Somente vítimas? Vítimas, testemunhas, entre outros. Satisfeito. Boa tarde, candidato. Tudo bem? Boa tarde, Excelência. Tudo bem? Bom, prosseguindo então com a sua avaliação oral,
Falaremos agora sobre a disciplina de criminologia, tá bom? Perfeito. Quem é a vítima nata? Excelência, a vítima nata, perdão, segundo Lombroso, é aquela vítima que nasce com predisposições a se tornarem vítima, seja por seu comportamento ou condições psicológicas, por exemplo. É Lombroso que fala sobre isso? Perdão, Excelência. Seria o Benjamin Mendelsohn. Quando se fala em campanha de prevenção ao uso de drogas, qual é a prevenção que está associada? Só um minuto, Excelência, por favor. Excelência, a prevenção do uso de drogas está relacionada com a prevenção primária, visto que a utilização de drogas seria um fator de risco para a criminalidade e, ao atribuir fatores para prevenir o uso de drogas, ela está relacionada com a origem do crime e, então, com isso, é a prevenção primária. O que é criminologia verde? Excelência, a criminologia verde está relacionada com aqueles crimes que são cometidos contra o meio ambiente, como, por exemplo, desmatamentos, queimadas, entre outros. O que é a teoria das atividades rotineiras? Excelência, a teoria das atividades rotineiras é um desdobramento da criminologia ambiental, que entende que a rotina dos indivíduos influencia nos comportamentos criminosos. E, além disso, entende que existem 3 requisitos para que isso ocorra, que são um criminoso motivado, uma vítima ideal e a ausência de um vigilante. Ok, satisfeito. Olá, candidato, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Excelência. Vamos começar aqui com o português, tá? A primeira pergunta refere-se a uma conjugação verbal, o verbo vir. Conjugue o verbo vir na segunda pessoa do singular, futuro do subjuntivo. Posso utilizar papel e caneta? Pode, fica à vontade. Por gentileza, você poderia repetir a conjugação? Posso. Verbo vir. Segunda pessoa do singular. Futuro do subjuntivo. Excelência, ficaria quando tu vieres. Ok, candidato, satisfeito, obrigada. Segunda questão, preste atenção na frase para dizer se ela está correta ou não. Deve existir muitos casos como aquele neste lugar. Excelência, está correta. Está certo disso? Pode repetir, por favor. Deve existir muitos casos como aquele neste lugar. Não, Excelência, perdão. O correto seria devem existir. Por quê? Isso que o verbo deve concordar com o sujeito. Qual é o sujeito na frase? Muitas ocorrências. Pode repetir a frase, por favor? Devem existir muitos casos como aquele neste lugar. Só um minuto de silêncio para escrever. Tranquilo. por favor. Qual que foi a O senhor pergunta? disse que o verbo existir concorda com o sujeito. Por isso que é devem. Qual é o sujeito da frase? Excelência, muitos casos. Ok, satisfeita. Vamos lá. Terceira questão. Explique o que significa acerca de e cerca de. Só um momento, Excelência, por gentileza.
Excelência, acerca de está relacionado com um período de tempo. Acerca de. Se for com H, no caso. Não, não é. Não disse que é com H, não. Ah, não, sem H. É uma palavra só. Acerca de. E cerca de. Assim, acerca de junto, então, Excelência, seria está relacionado sobre algum assunto, por exemplo. Ele fala acerca do concurso, por exemplo. E cerca de está relacionado com um período de tempo. Cerca de. Ok, candidato, obrigada. Vamos lá. Última pergunta. As palavras ideia e chapéu têm acento? Só um momento, Excelência. Ideia não tem acento e chapéu há acento, Excelência. Ok, satisfeito. Obrigado. Obrigada, boa sorte. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Excelência. Está confortável? O microfone está no bom tamanho? Sim, Podemos começar? podemos. Lei Maria da Penha. Delegado de polícia pode decretar alguma medida protetiva de urgência na Lei Maria da Penha? Só um minuto, Excelência. Pode decretar em caso de medida protetiva de urgência, de afastamento do lar, se não houver juizado na mesma comarca que possa autorizar. Qual a idade para a vítima ser considerada vulnerável para fins do crime de estupro de vulnerável? Até 14 anos incompletos. O que é o crime continuado? Excelência, o crime continuado é aquele que se protrai no tempo. Isso não seria o crime permanente? Sim, só retificando, o crime continuado é aquele que ele é cometido de forma reiterada. Isso não seria o crime habitual? Sim. Vamos para a próxima. Segundo a Constituição, qual o prazo de validade de um concurso público? Prazo de validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. Sempre 2 anos? Pelo que me recordo, sim. Satisfeito. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Dando sequência, então, na sua avaliação oral, agora com a disciplina de criminologia, o fato da pessoa ter uma cor preta tem um impacto maior na estigmatização social. Qual teoria da criminologia afirma isso? Essa é a teoria a criminologia racial. Essa teoria ela é compreendida dentro de qual teoria macrosociológica? Dentro da teoria crítica. Teoria crítica? Poderia refazer a pergunta, Excelência, por favor? O senhor me disse que a criminologia racial ela afirma que a pessoa de cor preta ela tem um estigma, ela recebe um maior estigma social. E eu questionei ao senhor onde que essa teoria está inserida dentro das teorias macrosociológicas. O senhor saberia me dizer? A criminologia racial está dentro das teorias do conflito. Candidato, qual é a concepção de pena para Emily Durkheim? Só um minuto, Excelência. O conceito de pena para Emily Durkheim é um instituto do Estado que visa adequar as pessoas aos valores que são esperados dela. Só isso? Sim, os valores os valores sociais que é esperado das pessoas para que as afastem do fenômeno criminal e também que tenham caráter dissuasório para que outras pessoas também
É correto dizer que para Durkheim a pena tem um fim útil? Sim, o utilitarismo da pena estaria na punitividade e no fator dissuasório. Do que se trata a teoria das janelas quebradas? A teoria das janelas quebradas, ela estuda que ela verifica que um ambiente que se mostra descuidado, ele acaba incentivando as pessoas a também não se preocuparem com o devido cuidado e se sentirem mais inclinadas e livres a cometerem crimes. O senhor poderia me explicar o experimento que deu origem a essa teoria, de forma bem resumida? Sim, eu não me lembro o local exato, mas foi um experimento onde foi disposto bens como carros e janelas que não se fazia a devida manutenção, deixavam elas quebradas ali e percebeu-se que essa condição só se deteriorava cada vez mais. Para finalizarmos, candidato, a criminologia é uma ciência do ser ou do dever ser? A criminologia é uma ciência do ser, excelência. Por que, candidato? Porque ela se encarrega em estudar o fenômeno criminal como ele é, não como ele deveria ser de acordo com dogmas e teorias. Satisfeito. Olá, candidato, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Português, ok? Primeira questão. Explique para mim qual o significado da palavra extrato com S e extrato com X. Excelente. O extrato com X, ele é uma descrição de algo. O extrato com S significa uma parte de algo. Para ficar melhor compreensível, me diz um exemplo com a palavra extrato com X. Extrato bancário, que descreve as atividades que ocorreram numa conta bancária. E o extrato, como você dizer, como estratificação social, ou seja, fazer análise de um segmento da sociedade. Ok, obrigada. Vamos lá, segunda questão, conjugação verbal. O verbo é responder. Primeira pessoa do plural, futuro do pretérito. Pode usar. A forma seria nós responderíamos. Ok, candidato. Vamos lá. Terceira questão, voz ativa. Passe para a voz ativa. Seguinte frase. Aquele animal era observado pela criança. Aquele animal era observado pela criança. Voz ativa. Formativa fica: a criança observava aquele animal. Obrigada. Última questão. Vou lhe dar uma frase, quero que você me diga se ela está correta, se ela está incorreta, e explique por quê. A frase é a seguinte: não entreguei-lhes o carro. Repetindo, não entreguei-lhes o carro. A frase está incorreta, excelência. No caso, o pronome deveria estar em próclise, porque o não é uma palavra atrativa que traz o pronome perto de si. Como ficaria de forma correta? Poderia repetir a frase? Não entreguei-lhes o carro. Não lhes entreguei o carro. Ok, candidato. Obrigada. Boa sorte. Obrigado. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Boa tarde, excelências. Se puder ajeitar o microfone da sua posição para ficar mais confortável possível. Podemos começar? Sim, excelência. Doutor, direito penal. Após desferir uma facada, o vagabundo desiste de matar a vítima. Essa situação se amalda em qual instituto penal? Excelência, o autor está diante da desistência voluntária. Isto porque, excelência, ainda que pudesse
continuar nos atos executórios da ação, ele decide desistir, respondendo, portanto, somente pelos atos já praticados. Vamos supor que nesse caso ele deu uma facada e causou uma escoriação. Qual crime ele responderia? Ele visava matar a vítima, deu uma facada, causou uma escoriação, mas desistiu de prosseguir com a conduta. Qual crime ele responde? Excelência, ele responderá por lesão corporal. O que prega o princípio da impessoalidade no direito administrativo? Excelência, entre outras possíveis conceituações, o princípio da impessoalidade, ele nos traduz a ideia de que todo e qualquer ato administrativo não poderá visar favorecer somente uma pessoa ou grupo de pessoas, e sim a busca mais abrangente frente à coletividade. Ademais, excelência, também preza pela moralidade da atuação do ato administrativo. Quais são as fases do iter criminis? Excelência, no que tange as fases do iter criminis, eu destaco a fase de cogitação, preparação, execução e consumação. Excelência, isto posto, temos o exaurimento, que se vê no momento posterior. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Excelência, em virtude de recente mudança legislativa, o brasileiro naturalizado, ele poderá sim ser, se antes do processo em que se concedeu a sua naturalização, restar comprovado que este tenha praticado crime ou ainda qualquer outro ato que atente contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Satisfeito. Boa tarde, candidato. Tudo bem? Boa tarde, excelência. Prosseguindo então com a sua avaliação oral, agora com a disciplina de criminologia, qual foi a política criminal que se originou a partir da teoria das janelas quebradas? Excelência, entre outras possíveis políticas criminais, eu destaco a lei e ordem, portanto, a lei de tolerância zero. Dito isto, excelência, a presente teoria, ela busca nos ensinar que, diante de pequenos delitos ou ainda de infrações causadas em uma sociedade, o Estado, por meio da atuação no controle social formal, deverá se fazer presente, bem como a atuação do controle social informal, excelência, sempre que possível. O que é a nova criminologia? Excelência, entre outras possíveis conceituações, eu destaco que a nova criminologia, ela busca trazer teorias e vertentes, as quais objetivam uma maior amplitude da atuação, seja do controle social formal ou informal, excelência. Ela preza, portanto, por grupos ou ainda questões sociais, ora não vistos diante de períodos pretéritos. Ela é compreendida dentro do escopo de qual teoria macro-sociológica? Excelência, ela encontra relação com as teorias do conflito. Você poderia citar para mim 3 teorias que se encontram compreendidas dentro da nova criminologia? Sim, excelência. A teoria ambiental, a criminologia racial, bem como a teoria queer. Defina para mim o que é criminalidade organizada, de acordo com a criminologia. Excelência. Posso tomar um pouco de água? Fique à vontade. Excelência, a criminalidade organizada encontra fundamentação legal na lei de organizações criminosas. Ela pode ser dividida em criminalidade empresarial e mafiosa. Dito isto, excelência,
vemos em uma sociedade de maneira costumeira a atuação do crime organizado, como, por exemplo, estabelecendo territórios em um Estado democrático de direito e valendo-se de crimes de caráter transnacional a fim de validar suas ações, prezando sempre, Excelência, pela hierarquia, divisão de tarefas e obtenção de lucro. Para finalizarmos, a criminologia clássica tem a visão do criminoso como uma unidade biopsicopatológica ou biopsicossocial. Excelência, para a criminologia clássica, o criminoso ele não possuía nenhum tipo de disfunção, uma vez que a este era concedido ou é concedido o livre-arbítrio. Portanto, é um ser que, podendo e devendo optar pelo caminho correto, decidiu pela prática do delito. O senhor não respondeu a pergunta que eu te falei. Vou repetir para o senhor. Perfeito. A criminologia clássica tem a visão do criminoso como uma unidade biopsicopatológica ou biopsicossocial. Excelência, para os clássicos, ele possui uma visão biopsicopatológica. O que isso significa? Excelência, que ele pode ser compreendido frente a uma visão biológica, psicológica e social. Satisfeito. Olá, candidato. Bem-vindo à sua audição. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Vamos começar aqui com português. Primeira questão aqui de português, conjugação verbal. Perfeito. O verbo é colecionar. Primeira pessoa do plural. Pretérito imperfeito do indicativo. Repetindo. Colecionar é o verbo. Primeira pessoa do plural. Pretérito imperfeito do indicativo. Excelência, posso fazer a anotação? Prossiga. Excelência, nós colecionávamos. Ok, satisfeito, candidato? Vamos para a próxima aqui. A frase. Ela e o marido gosta de esportes. Ela e o marido gosta de esportes. Está correto? Não, Excelência. Deverá haver a flexibilização do verbo gostar. Portanto, ela e o marido gostam, fazendo a justa correlação com o sujeito composto. Ok, satisfeito, vamos lá. Terceira questão, qual a grafia correta da palavra viagem? Excelência, com G. Obrigada. Para finalizar, é questão sobre locução adjetiva. Vou te dar as locuções e quero saber o adjetivo correspondente, ok? A locução adjetiva de mestre. Excelência, maestral. Segunda, de guerra. Bélico. De governo. Governamental. E para finalizar, de decoração. Decorativo. Ok, candidato, satisfeito, boa sorte. Obrigado, Excelência. Obrigado, Excelência. Obrigado. Boa tarde, doutora. Pode ajeitar o microfone, posição. Boa tarde. Podemos começar? Sim, senhor. Doutora, atualmente existe no Brasil a prisão civil por dívida? Excelência, no Brasil só é permitida a prisão civil por dívida no caso de inadimplemento voluntário alimentício. Do depositário infiel seria possível? Não, o depositário infiel foi revogado pelo STF. A sua resposta é essa, que foi revogado pelo STF. Sim, por causa do Pacto de São José da Costa Rica.
Existe pena de morte no Brasil? Excelência, não haverá pena de morte no Brasil, salvo em caso de guerra declarada. Onde está previsto isso? Está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. O que é reprodução simulada dos fatos? A reprodução simulada dos fatos é um meio de obtenção de prova para que se determine de como foi determinado o crime, desde que não frustre a moral e os bons costumes. O indiciamento pode ser feito sem a presença da pessoa indiciada? Sim, Excelência, o indiciamento poderá ser feito de forma indireta. Satisfeito. Boa tarde, candidato. Tudo bem? Boa tarde. Vamos dar prosseguimento, então, com a sua avaliação em criminologia, tá bom? Ok. Candidata, quando uma vítima sofre humilhação e segregação da família e dos grupos sociais, isso se refere a que tipo de vitimização? Excelência, nesse caso, estamos se referindo à vitimização terciária. A vitimologia é um ramo da criminologia ou uma nova ciência? Excelência, há divergência entre alguns autores que dizem que a vitimologia é um ramo da criminologia e outros dizem que a vitimologia é uma ciência independente, pois possui seu objeto, que é a vítima, e seu método de estudo. E qual que é a doutrina majoritária? Que a vitimologia é um ramo da criminologia. No contexto da criminologia ecológica, o que são áreas criminógenas? Áreas criminógenas são áreas que têm maior propensão para a incidência de crimes. Podemos até falar dos mapas de calor. Quais são os postulados da criminologia radical? Só um momento. Bom, Excelência, a criminologia radical postula que o crime é fruto das desigualdades sociais do sistema capitalista e o sistema penal, ele perpetua essas desigualdades. E em relação a essa consideração do sistema penal, o que ela propõe como solução? Só um minuto, Excelência. Perpetua uma menor atuação do sistema penal e uma política restaurativa e uma política mediadora. Satisfeito. Obrigado. Obrigada. Olá, candidata, bem-vinda à sua arguição. Boa tarde. Vamos começar aqui com o português. Vou te falar uma frase, preciso que me diga se está correto ou não e explique. A frase é a seguinte: me diga o que aconteceu. Excelência, a frase não está correta. Deveria ser diga-me o que aconteceu, pois não podemos começar uma frase com pronome oblíquo. Ok, muito obrigada. Vamos lá? A segunda questão é a seguinte: eu quero que a senhora me explique o significado da palavra averiguar e da palavra apaziguar. A senhora poderia repetir, por gentileza? Posso. Averiguar e apaziguar. Averiguar significa fazer uma verificação de algo, e apaziguar significaria acalmar os ânimos. Como se escreve apaziguar? A-P-A-Z-I-A-R. Apaziguar. Ok, candidata, vamos lá. Terceira questão. Coletivo, substantivo coletivo de formigas. Só um instante. Não me recordo, Excelência. Vou falar duas, depois vamos voltar nela. Vamos lá, mapas. Atlas. Poetas. Não me recordo. Formigas. Formigueiro. Tá me perguntando ou respondendo? Respondendo, Excelência. Ok. Poetas. Não me recordo.
Ok, para finalizar, soletre a palavra ressarcir. R-E-S-A-R-C-I-A-R. Ressarcir. Está certa disso? Não. Posso escrever, Excelência? Deve. R-E-S-S-A-R-C-I-R. Ressarcir. Satisfeito, obrigada. Boa sorte. Obrigada. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, doutor. Podemos começar? Podemos iniciar. Excelência. Direito Penal, parte especial, crimes contra a vida. Quais as hipóteses legais de aborto? As hipóteses legais de aborto é o aborto quando a gravidez resulta de estupro e também quando a gravidez oferece risco para a vida da mãe, da gestante. Essas hipóteses legais de aborto têm que ser praticado por quem? Pelo médico devidamente designado, Excelência. Tem alguma hipótese jurisprudencial? Tem agora com uma súmula do STF que coloca os casos de anencefalia, quando o feto nasce sem cérebro, e daí virou uma nova hipótese de aborto. Estatuto de Roma. Quais os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional? Excelência, os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional são os crimes de genocídio, são os crimes contra a humanidade, são os crimes... Excelência, eu só me recordo desses dois. O portador de drogas para consumo pessoal pode ser preso? Não, Excelência. Mesmo se ele recusar assinar o termo de compromisso no momento do termo circunstanciado? Mesmo se ele se recusar a assinar o termo de compromisso. Saberia me dizer por quê? Porque hoje o porte de drogas não é considerado um crime. Não é? Ele é uma mera infração. Ele está na lei antidrogas, mas ele não pode ser punido com a detenção. Ele é crime, então. Ele é crime. É uma conduta delitiva, Excelência. Quais são as prisões cautelares existentes no Brasil? 1 minuto, Excelência. Excelência, seriam a prisão preventiva, a prisão e a prisão temporária. A prisão em flagrante não? E a prisão em flagrante, Excelência. Satisfeito. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Excelência. Então agora vamos continuar a sua audição com a disciplina de criminologia, tá bom? Está bem, Excelência. Candidato, de acordo com a classificação de Merton na teoria da anomia, o que é fuga ou evasão? 1 minuto, Excelência. Excelência, fuga ou evasão é quando o indivíduo não se identifica mais com os valores da sociedade. Por isso, ele busca se afastar, se retrair dos valores sociais vigentes e também não aceita mais os meios institucionalizados para atingir o que é considerado o sucesso social. Você saberia exemplificar para mim? Usuários de droga, por exemplo, as pessoas que vivem na rua. O preconceito da sociedade com uma vítima de crime sexual diz respeito a qual tipo de vitimização? 1 minuto, Excelência. Excelência, faz parte da vitimização terciária. Uma campanha de conscientização para não dirigir alcoolizado é uma política de prevenção de que tipo?
Excelência, seria o caso da prevenção primária, pois ele busca evitar que o delito aconteça. Então essa prevenção se dirige a todas as pessoas? Essa em específico se dirigiria a quem tem habilitação, quem é apto a dirigir, mas é um modelo de prevenção que inibe o risco de que um delito aconteça. Então o senhor mantém a sua resposta como primária. 1 minuto, Excelência. Excelência, pelo que eu me recordo, eu creio que seria essa a resposta. Ok. O candidato Durkheim define que o crime é benéfico e funcional para a sociedade. Por quê? 1 minuto, Excelência. Excelência, Émile Durkheim foi quem idealizou a teoria da anomia. Ele considerava o crime como útil para a sociedade. Eu não me recordo exatamente qual era o parâmetro que ele utilizava para essa comparação, mas ele utilizava o crime de forma que ele não se exacerbasse de certa perspectiva, que ele ficasse retido. Ele aceitava o crime como um fato importante para a sociedade, mas não que virasse uma anarquia. Certo, e por que era importante para a sociedade? Esse é o parâmetro que eu não me recordo, Excelência. Ok, satisfeito. Olá, candidato, boa tarde, Boa tarde, bem-vindo. Excelência. Ok? Vamos lá, lição de português. A primeira questão é uma conjugação verbal. O verbo é observar, segunda pessoa do plural, presente do indicativo. Observar, segunda pessoa do plural, presente do indicativo. Posso tomar nota? Pode usar papel e caneta. Excelência, poderia repetir novamente? Sim. Observar, segunda pessoa do plural, presente do indicativo. Excelência, a resposta seria: vós observam. O senhor está me perguntando ou o senhor está me afirmando? Excelência, a resposta seria: vós observam. Está certo disso? Presente do indicativo, candidato. Eu retifico minha resposta, Excelência. Seria: vós observaram. Obrigada, candidato. Vamos lá, segunda questão. Vou lhe dar uma frase para que o senhor me diga se está correto ou não e explique por quê. Eu, você e eles gostamos de sorvete. Eu, você e eles gostamos de sorvete. Está correto? Excelência, está correta. Sim, por quê? Um minuto, Excelência. A conjugação verbal está flexionada no plural. Então, a frase como um todo está correta. O verbo gostamos concorda com o que na frase? Nós. Eu, você e eles. Nós. Obrigada, candidato. Vamos lá. Terceira questão. Dê o antônimo de sábio. Tolo. Para finalizar a frase, os carros são laranja. Está correto? 1 minuto, Excelência. Está correto, Excelência. Pode explicar por quê? Um minuto, Excelência.
Poderia repetir, excelência? Os carros são laranja. Excelência, está correto, porque laranja não se flexiona porque está denominando a cor dos carros, então não iria para o plural. E os carros são. A flexão está correta. Ok, obrigada. Boa sorte. Obrigado. Pessoal, então, Gabriel, primeiro suas notas. Te dei 9 na primeira, 10 na segunda, 8 na terceira, 10 na quarta e 10 de postura. Sua postura foi ótima. Não transpareceu nervosismo, hora nenhuma. Você faz online comigo, foi bem melhor que no online. Parabéns. Tá voando mesmo. Parabéns, de verdade. Com o restante também eu reparei que foi muito bom. Continua nessa pegada aí. Se você quiser delegado, eu tenho certeza que você consegue, ainda mais pela sua idade. Obrigado. Quantos anos? 24. Nossa. Te perguntei quais os crimes inafiançáveis, por que eu te dei 9? Eu tive que te dar um empurrão. Você esqueceu dos hediondos e os equiparados hediondos. Aí pra eu te dar empurrão, eu tirei um ponto. Eu não sou igual a Nelly que dá empurrão e ainda dá 10. Como diferenciar essa droga que se destina ao consumo ou ao tráfico? Ficou bom. Trouxe até exemplos da balança. Perigo atual, essa a gente já conversou, né, que você acabou ficando focado na legítima defesa. Na legítima defesa não é perigo, é injusta, agressão atual iminente, então perigo atual, estado de necessidade. E por fim, calúnia mesmo, estava correto. Você ficou comigo em direito, 94%, muito bom. O Luan subiu o sarrafo dele, né, porque ele está para delegado, então fez uma banca delegado para ele treinar para delegado e ao mesmo tempo para... Indiciamento coercitivo, perfeito, é aquele que decorre da prisão em flagrante. Ciclos do poder de polícia, você esqueceu na hora do consentimento, né, de polícia, mas depois lembrou, não tirei pontos. Achei que você construiu respostas nível delegado mesmo, é um nível que espera, na minha opinião, foi ótimo em postura, construiu muito bem as respostas. Percebi, professor, que na construção, vai lembrando, se você não constrói, você fica travado. Percebi, sim, sabe? Daí eu utilizei a construção para poder lembrar. O professor perguntou de ciclos de polícia. Que é uma coisa que ele deveria saber, mas assim, na hora que você fala, cara, não me recordava de nenhum, né? Eu falei, vou construir isso. Ciclos é bem pergunta para delegado mesmo, e no dia o cara ia, tipo, até explicar cada um, falar qual pode delegar, qual não pode, e aprofundar bem. Mas, como aqui tem que ser mais sucinto, eu não quis aprofundar. Mas ficou ótimo, lembrou de todos. Depois eu te perguntei procedimento irregular de natureza grave, qual penalidade está sujeito, penalidade de demissão. A banca lá de delegado adora perguntar do procedimento irregular de natureza grave. Arquivamento implícito, ficou ótimo, explicou muito bem. Aí eu já aprofundei com você, já foi para subjetivo, objetivo, mandou bem, não titubeou. Gostei bastante, te dei 100. Foi o único 100 em direito e mesmo subi no nível, então tá de parabéns. Te dei 100 em tudo, até na postura. Colega, né? Deixa. O próximo foi o Alexandre, né? Vamos lá. Foi bem também. Só pegar aqui suas notas. Te dei 10, 10, 10, 10. Tirou 10 tudo. Só que eu dei 9 de postura, que eu achei ser muito afobado e suas respostas muito diretas. Então eu acabei tirando ponto, mas você acertou tudo. Indo para suas perguntas. Qual lei que fica a conduta de soltar balão? Lei dos crimes ambientais, perfeito. Concurso material e concurso formal. Tava ficando incompleto, né? Tava faltando, vamos dizer assim, falar consequências sobre as penas. Aí a gente aprofundou nisso, você demonstrou conhecimento, mostrou que sabia, ficou correto. Aborto necessário, perfeito. Praticado por médico, é sempre bom lembrar isso, tem que ser por médico, segundo o Código Penal, para salvar a vida da gestante. E ato infracional, perfeito. Eu quis aprofundar com você sobre adolescente, perfeito. Ela entrou, falou que é um dos elementos, não há um dos elementos da culpabilidade, que é a imputabilidade, gostei bastante, ficou muito bom. Então, te dei a nota 98%. Os 3 primeiros, assim, em direito, estavam excelentes mesmo. Danilo, o Danilo de Abreu, vamos lá para dele. Eu te dei 0 na primeira, que era sobre o aborto humanitário, já vamos falar sobre isso. 10 na segunda, 8 na terceira, 7 na quarta e 10 de postura. Achei sua postura muito boa. Nada a ponderar. Aborto humanitário é sinônimo de aborto sentimental, mas a banca odeia que pede sinônimo. Já ouvi do presidente da banca, eles acham isso um desrespeito, pedir sinônimo, pedir direcionamento. De delegado meu tem uma situação que o cara pediu um direcionamento e falou, sim, é o item 11.2 do seu edital. A resposta foi essa. Eles não gostam, eles acham desrespeitoso mesmo, então evitar sinônimos, evitar... Eu sei que vários cursinhos indicam, mas em São Paulo não é indicado. A banca não gosta mesmo.
Aborto humanitário é de gravidez proveniente de estupro, né? Se houver o consentimento dela praticado por médico. Era isso que eu queria ouvir. Arrependimento posterior, com violência contra obstáculo, perfeita, violência contra a pessoa que não admite, não estava correto. Crime consumado, o que eu queria ouvir era bem o exemplo, o que estava no Código Penal, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Lá traz isso, o crime como crime consumado. Aí você acabou entrando no tema, né? Material, formal e de mera conduta. Eu só fiz essa pergunta ontem, a pessoa entrou na encruzilhada que você entrou no formal e de mera conduta. Que conceitua e fica igual. Vamos lá. Material, resultado naturalístico. Ele prevê o resultado naturalístico e esse é necessário para a sua consumação. No crime formal, também há previsão do resultado naturalístico, mas basta a prática da conduta. No mera conduta, não há resultado naturalístico. Essa é a diferença em relação ao formal. No formal, há resultado naturalístico. No mera conduta, não. Exemplo, ato obsceno, sair pelado na rua, por exemplo, não tem nenhum resultado naturalístico. É um crime de mera conduta. Basta sair pelado que o crime já está consumado, vamos dizer assim. Violência institucional. Essa você tentou ir mais para o lado da criminologia, vamos dizer assim. Não trouxe, vamos dizer, o conceito igualzinho está na lei, eu acabei considerando alguma coisa, mas o conceito lá está submeter a vítima de infração penal, qualquer vítima, ou testemunha de crimes violentos. Então não é qualquer testemunha também. Há procedimentos desnecessários, repetitivos, invasivos, que façam reviver, sem estrita necessidade, situação de violência ou outra situação geradora de sofrimento ou estigmatização. O Luan, que estava delegado, eles adoram esse crime lá, então esse você tem que estar bem decorado. Te dei 70%. Eduardo. Delegado de polícia, pode só te falar as notas antes. Te dei 10, 10, 0, 8 e 9 de postura. A postura até a Nelly vai falar um pouco melhor, que ela entende mais dessa parte, mas você estava muito apagado. Tipo, estava morto-vivo, vamos dizer assim. Estava assim, respondia tudo certo, mas de conteúdo você demonstrou muito conteúdo. O que você pecou, na minha opinião, foi sendo essa postura mais apagada. Vamos lá para as questões. Delegado de polícia pode decretar alguma medida protetiva de urgência na Lei Maria da Penha. Perfeito. Afastamento do agressor de lar em cidade que não for sede de comarca. Vulnerável, menor de 14 anos, perfeito. Crime continuado não saiu. Você conceitua permanente, depois você foi para o habitual. Crime continuado está relacionado ao concurso de crimes em que há uma pluralidade de condutas, pluralidade de crimes da mesma espécie e as mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes, que se consideram, por uma ficção jurídica, um crime único. Aplica a pena do crime mais grave, aumentada de 1/6 a 2/3. Prazo de validade do concurso público, até 2 anos, e não 2 anos. Esse foi o erro. Pode ser 1 ano, pode ser 6 meses, depende. Então é até 2 anos, prorrogável por igual período. Te dei nota final, 74%. Marcos Danilo, postura muito boa, gostei bastante da sua postura, foi um dos que se destacou, pelo menos comigo, na postura. Achei impecável mesmo, muito boa. Te dei 10, 10, 10 e 6 na última, postura 10. Passando suas perguntas. A facada, né, que dá, e depois desiste de matar o vagabundo. A banca colocou assim, por isso eu coloquei assim. Mas achei até estranho, isso aí não faz parte da Canepol, não. Falei, vou repetir, né? Mas foi a banca, foi a própria Canepol que colocou o vagabundo. Deve ter sido o professor operacional. Assim, falei, o Paglione que não foi, eu pensei. Desistência voluntária, perfeito. Aí eu acabei fazendo um caso prático, perguntei o que ele responderia, lesão corporal, perfeito, para ver se não só decorou como entendeu o instituto. Então entendeu. Impessoalidade, poderia ter jogado mais pro lado do... Ficou correto, mas tem 12 viés muito importantes, que é o tratamento isonômico 14 e a vedação, autopromoção pessoal. Fases do intercrimes, cogitação, preparação, execução e consumação. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Crime anterior à naturalização, ficou faltando a outra. Comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas a qualquer tempo. Te dei de nota final, 92%. Raquel Miguel, você estava um pouco nervosa, principalmente comigo. Acho que depois você foi acalmando. Mas de conteúdo, muito bom. A
primeira questão, atualmente existe no Brasil prisão civil por dívida? A resposta ficou correta, só usou um termo equivocado que falou que foi revogado pelo STF. Na verdade, houve um efeito paralisante em razão do Pacto de São José da Costa Rica. O termo mais técnico era efeito paralisante. Existe pena de morte no Brasil? Perfeito. Só que achei muito direto. Você podia, por isso que eu perguntei, onde está? No artigo 5º. Por que não começar assim, segundo o artigo 5º da Constituição Federal, somente a pena de morte só é possível em caso de guerra declarada. Reprodução simulada dos fatos. Você falou a moralidade e os bons costumes, né? Como exceção, faltou ordem pública. Então, se não violar a moralidade ou a ordem pública. Por exemplo, a constituição de um desabamento. Não faria sentido. Violaria a ordem pública. Indiciamento pode ser feito sem a presença da pessoa indicada. Indiciamento indireto. Perfeito. Te dei nota final 94. Muito bom, parabéns. Carlos, também estava até comentando com o Sérgio, você é bom, aí eu vi você falar, não quero fazer pena, vou fazer, não sei o quê. Sendo muito difícil, professor. Eu zoei o Sérgio bundão, né? E mó bom, e tipo assim, eu achei que você era ruim, tipo, mas o cara tá com medo. O nível tava muito alto. Nada, você é ótimo, então surpreendeu, que eu fiquei falando, nossa senhora, agora o último vai ser ruim. Vai prolongar a tarde toda pra terminar. Mas foi muito bem, te dei 90% já adiantando, te dei 10, 6, 10, 9, 10 postura muito boa, zero esperado, né, porque eu tava com medo, eu falei, vai ser vai ser muito ruim. É bom surpreender. Vamos lá, suas perguntas. Pós-legais de aborto, perfeito, lembrou de todas. Fugiu um pouco da palavra ali, fetos anencéfalos, anencefálicos, mas eu considerei. Anencéfalo. Crime de competência do TPI, ao menos tentou, saiu 2, humanidade, genocídio, ficou faltando guerra e agressão. Tirei uns pontos para não lembrar muito de usar o dentre, vocês não estão usando, dentre os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional, é possível destacar. Porte de drogas para consumo pessoal, ficou correto, não tem pena, ele foi despenalizado, né? O termo que o STF usou foi despenalizado, como ele não tem pena privativa de liberdade, não é possível a prisão. Já que você adentrou no tema lá, você poderia ter comentado rapidamente da maconha, já que você quis dar uma pincelada. Agora a maconha não é mais crime, né? O porte de drogas de maconha é um ilícito extrapenal atualmente. Não caiu isso ainda não? Vocês estão fazendo questão direto? Não? Tema super atual e a banca não está cobrando de jeito nenhum. Vai ficar para delegado, então. Já caiu sobre porte, mas aí o pessoal tende a querer extrapolar. Eu queria deixar isso bem claro, que foi só na maconha mesmo. Porte de drogas, por isso que eu estava insistindo. Você é crime? Não é? Tipo, eu fiquei insistindo. Eu queria saber. Eu achei que você ia generalizar falando que não é mais qualquer espécie. Prisões cautelares. Específico não, só porte. Prisões cautelares. Preventiva, temporária e a flagrante, né? No flagrante eu tentei te puxar. O flagrante também é bem polêmico, mas não era o caso de ficar entrando em polêmicos aqui, tem natureza pré-cautelar, cautelar, outros entendem que nem tem natureza cautelar nem pré-cautelar, é um ato administrativo, então é uma zona isso aí, mas para aqui é isso. Fala que é cautelar e tá ótimo. Deixa a polêmica pro Luan lá na prova que ele vai ter que explicar essa polêmica com certeza. Só isso, então, te dei de nota final, falei, né? 90%. Muito bom, surpreendente. Nas abordagens, né, é o último bloco, então muitas das coisas que nós poderíamos falar de dicas e orientações nós já falamos anteriormente, então não vou ficar chovendo molhado, beleza? Até porque também a gente tem que encerrar o evento daqui a pouco. Bom, começando então com o Gabriel. Fantástico, muito bom mesmo, tá? Questão de postura, cara, eu só não te dei 10, porque assim, para ser 10 tem que ser imperfeito, e você soltou os crimes entendeu? E eu acho que foi no âmbito do Flávio. E aí, quando vem essa concordância errada, isso, tipo assim, fica muito gritante, sabe? Então, eu tirei ponto somente nisso. Mas nas respostas, considerei todas corretas, tá? Sobre a questão do crime ser um fenômeno comunitário, é porque ele não ocorre isoladamente, mas sim dentro de um contexto social, né? Ele está relacionado às interações dinâmicas sociais, afeta a coletividade como um todo, gerando uma sensação de segurança, um medo. Em razão disso, é um problema maior que demanda uma compreensão abrangente e multidisciplinar. Você foi ainda citou todos os requisitos, né, do conceito de Chicária, que eu achei bacana, muito bom. Liberdade assistida, prestação de serviços comunitários relacionada à prevenção terciária, que é aquela direcionada ao indivíduo sob cumprimento de pena. Beleza? Show. Criminoso habitual, aquele que faz do crime uma prática recorrente, repetição então de condutas ilícitas. Tá? Muito bom. Criminalidade real, conjunto de crimes que efetivamente ocorreram, considerando tanto aqueles que foram denunciados como os que não foram. Então, todas as respostas corretas. Dei para você, então, 98%. Tá? Luan. Boa gesticulação, boa postura, voz, fluência, postura perfeita. Acho que nem sabia que estava para delegado, mas assim, acho que está no nível de aprovação mesmo. Parabéns aí. Tá?
Em relação ao conteúdo, cara, muito bom também, método empírico, observação direta e análise dos fatos criminais, né? Então, você tem dados concretos que vão servir como subsídio de análise. Criminalidade de massa. Aqui você trouxe um termo assim, que está compreendido dentro da nova criminologia. Que eu falei, eu já Deixei entre aspas aqui, porque não é, tá? Na verdade, no edital está criminalidade de massa, moderna e organizada. Beleza? Características. Atinge a todos, são fatos violentos e imediatos, gera uma sensação de segurança, tá? E alteram o equilíbrio emocional, então gerando esse medo coletivo, exemplos, assaltos, estelionatos, roubos, enfim. Vítimas atuantes. Aqui eu tentei dar uma de Nelly, mas não deu certo. Você falou uma definição que mais se assemelha à provocadora. Eu falei assim, não, é de outro autor, traz como sinônimo, e você ainda errou. Vítima atuante é aquela que busca incansavelmente reparação judicial pelos danos sofridos, bem como a punição dos infratores. Então aquela vítima que vai estar todo dia na sua porta lá, perguntando se você já relatou o inquérito dela. Porque ela quer a justiça. Beleza? E aqui eu tive que zerar, então. E modelo dissuasório é aquele que busca a prevenção por meio da punição, né, por meio da intimidação. Então a certeza, a severidade e a celeridade da pena vão reduzir a criminalidade. E a diferença com o ressocializador, porque o ressocializador almeja não só a punição, mas também possibilitar a reinserção. Né? Esse infrator retorna ao convívio social e não mais vem a delinquir. Então uma intervenção positiva. Então, tirando essa, todas as outras corretas, nota final e 80 pontos. 80%, beleza? Alexandre. Bom, Alexandre. Já fizemos várias bancas, né? Mas aqui no presencial acho que você sentiu um pouco, sentiu teu olhar muito trêmulo às vezes, vacando assim, ou, sabe, indireto nas respostas. Então a postura, eu considerei uma postura de 80%. Acho que você tem um potencial ainda de poder trazer um pouco mais de confiança, tá? Na explanação. Mas em relação às respostas, gostei muito, mas alguns pontos devem ser ressaltados. Contribuições da criminologia feminista para o direito penal. Essa resposta que eu tive que conduzir pelo caminho, que primeiro você falou uma coisa que não tinha nada a ver, aí você começou falando macho e fêmea, tipo assim... tipo assim, macho e fêmea, você falou de bicho, entendeu? Eu fiquei assim, aí depois você utilizou um termo informal, chama pé de igualdade, entendeu? Parecia que tava falando duas vezes. Posso falar? Ele fala... Ele nem fala ao pé de igualdade, no pé de igualdade. Aí sabe, eu tô dizendo, será que eu tô falando de catacrese? O que eu tava fazendo aqui? Entendeu? Então, assim, aqui foi essa salada mista aqui de informalidades, mas a ideia aqui é que a criminologia feminista, na medida em que ela estuda, né, a mulher enquanto vítima, mas também como autora de crimes, ela possa promover legislações mais inclusivas e protetoras. Então, como a Maria da Penha, como a legislação que trata o feminicídio como crime autônomo, até mesmo o tratamento diferenciado que às vezes é dado para a mulher enquanto autora de crimes. Né, questão de amamentação, questão de outras prisão domiciliar e outras questões aí que existem relacionadas à figura da mulher enquanto autora de crimes, beleza? Então, aqui considerei 7 essa nota. Rafael Garófalo citou pela escola positiva, citou que ele foi importante para a divulgação da criminologia com a obra, né, Criminologia, pertence à fase jurídica, faltou falar que ele enfatiza a importância do bem jurídico e da finalidade da pena como princípios fundamentais aí para a compreensão e aplicação da justiça. E ele traz alguns termos, delito natural, temibilidade, são todos termos que ele aborda, beleza? Mas ainda aqui, eu, considerei 9 pontos, assim, muito nele, a gente influenciado, né? Pelo amor de Deus. Aí, depois, seguindo aqui, pessoa rotulada que assume o papel que foi dado, teoria de etiquetamento, mais na visão do conceito de desviação secundária, correto. E, por fim, exame criminológico. Aqui você falou microcriminologia, depois eu perguntei, trouxe como sinônimo criminologia clínica, beleza, que avalia, então, as características biopsicossociais do infrator para propor medidas adequadas de tratamento e ressocialização, beleza? Nota final aqui que eu considerei 88%, tranquilo? Danilo. Danilo, muito boa a postura, tá? Só em alguns momentos que você ficou falando muito olhando para baixo, mas foi só esse ponto que eu tirei, tá? Dei 9 de postura, achei uma postura muito boa, muito convincente, acho que está no caminho certo. Só tentar transmitir um pouco mais de segurança nesse sentido, beleza? Manter essa conexão. Aí começando aqui eu falei vítima nata, aí aquela visão de túnel, né? Nata, aí você tipo, criminoso nata. Aí você vai lá, lombroso, né? Lombroso, tipo, antes da vitimologia, então tem nada a ver, né? Acho que você fez essa associação. Mas eu falei do criminoso nata. Exatamente. Então toma cuidado, porque às vezes alguns termos disparam gatilhos, e aí você vai conduzido erroneamente para esse gatilho, entendeu? Mas aqui depois você retificou, mas a nata é aquela que apresenta desde o seu nascimento uma predisposição a se configurar como vítima de crimes. Então beleza. Quando você fala em campanha de prevenção de uso de drogas, perceba que é uma prevenção que eu estou falando geral, não estou setorizando para uma comunidade específica, não estou setorizando para um local específico, estou falando de prevenção no geral, então prevenção primária, tá? Cuidado com esse tipo de questão na banca, se o examinador direcionar para algum caminho, aí vai ser secundário, beleza? Criminologia verde. Eu acho que essa resposta aqui foi bem objetiva, bem simples, lembra o que eu falei, contextualiza, introduz, contextualiza e exemplifica. Como é que você poderia fazer isso? Primeiro falar que ela está dentro da nova criminologia, tá? Aí depois você fala que ela analisa os crimes ambientais, os impactos das atividades humanas
no meio ambiente para fins de promover uma responsabilização e a criação de políticas mais sustentáveis. E aí você poderia falar que ela analisa crimes tais como poluição, desmatamento ilegal, dentre outros que poderiam ser citados, ok? E por fim, teoria das atividades rotineiras, aqui achei que foi muito bom. Aqui sim, você citou teoria ambiental, explicou sobre que está relacionado às atividades que os indivíduos exercem no cotidiano, e para fechar com chave de ouro, citou os 3 requisitos, né? A vítima, o autor, o infrator motivado, uma vítima, o alvo vulnerável e a ausência de um guardião capaz. Beleza? Então dei 10 aqui. Nota final, 94%. Eduardo, achei você muito tenso, falando muito longe no microfone, sabe? Parecia que você estava assim, eu vou falar longe aqui, que se eu falar alguma coisa errada, ninguém vai escutar. Entendeu? Teve uma hora que você engoliu cedo, que eu senti assim, sabe? Aquela engolida, assim, você... E o olhar longo, vagava muito também, sabe? Igual a Nelly falou, parecia que você estava no The Walking Dead aqui, mas... Vamos lá. Em relação a conceitos. Aqui, inicialmente, vamos falar da criminologia racial, né? Sobre o fator de cor. E você falou também da teoria crítica, na verdade, teoria do conflito, beleza? Então, tirei um pontinho por causa disso, mas depois corrigiu. Concepção da pena para Emile Durkheim, aqui foi a pior resposta. Para Durkheim, a pena ela tem a função de reafirmar as normas sociais, preservar a coesão da sociedade, é um mecanismo de controle social e tem um fator positivo, que é o quê? Servir para fins de ressocialização, e não só punição. Aí você focou muito nesse aspecto só sólido, tá? Teoria das janelas quebradas. Aqui você não falou do local, né, dos bairros de Palo Alto, nem do Bronx, lá de Nova York, né, mas citou o experimento, que coloca, né, em referência aí, os 2 casos foram colocados, naquele onde não houve ali uma vigilância, uma ausência de controle estatal, rapidamente foi depedrado. O outro, inicialmente foi intacto, mas depois que uma janela foi quebrada, ninguém fez uma coisa, ele também sofreu, né, esses atos de depredação. Então a ideia é que, se você tem uma janela que ela é quebrada e não é consertada, as pessoas vão achar que ninguém se importa e vão fazer delitos maiores. Qual que é a conclusão disso? Que é preciso combater as pequenas infrações para evitar as maiores, né? E, por fim, criminologia é uma ciência do ser, do dever ser. É uma ciência do ser porque ela é empírica e estuda seus objetos que são visíveis no mundo real, não no mundo dos valores, como no direito, beleza? Então, o conteúdo eu achei ok. Tirando essa questão da pena, as outras foram até boas. Nota final, 70%, tá? Marcos, fantástico. Achei muito, postura muito boa mesmo. A gente estava comentando, foi muito boa. Eu percebi que no início você estava um pouco trêmulo, você tentou ao longo da banca gesticular, que foi um fator positivo para conduzir as suas respostas, mas você estava meio tremendo, assim, então só toma cuidado com isso, porque às vezes fica muito visível, mas mesmo assim acho que não prejudicou a tua nota, tanto é que eu te dei 10, né? Fluência, o uso do vernáculo, eu acho fantástico, assim, pessoal. A frase tem uma estrutura direta, né? Sujeito, verbo e outros termos. Aí quando vocês pegam esses outros termos e deslocam para o meio, eu acho que dá uma arte maior formalidade ainda. Ainda mais, sabe, quando você faz uso de conjunções, de preposições, enfim, de todo esse arcabouço do português aí, de uma forma bem colocada, imprime mais autoridade na banca. Então, muito bom, tá? Sobre o conteúdo. Eu falei, qual é a política criminal? Isso eu falo sobre movimento, lei e ordem. Movimento, lei e ordem, tá? Movimento, lei e ordem decorreu-se a partir da política de tolerância zero. Mas eu considerei correto, só tirei um ponto, tá? Porque ficou mais ou menos, tava tudo no mesmo bolo ali, sabe? Janelas quebradas, tá tudo junto ali, dentro da escola de Chicago. Então não tem como, assim, eu não poderia achar que você não sabe conteúdo. Na verdade, só foi um pouco inconsistente aqui. Mas beleza. Nova criminologia. Bom, a primeira coisa que tem que lembrar, né, que ela está compreendida dentro do escopo da criminologia crítica radical, então ela introduz uma série de novas teorias que estão todas nesse viés de criticar o consenso que as teorias do consenso apregou, né? Então todas elas consideram o sistema penal como um instrumento de controle social, eles destacam as desigualdades estruturais e elas propõem alternativas penais, porque elas acham que o encarceramento é ineficaz, beleza? Aí você só falou criminologia ambiental, então só um cuidado aqui, porque no edital está criminologia ambiental, né? Aí, beleza. No edital, dentro da nova criminologia, está a criminologia ambiental. Se você pegar o Abel Shekar, por exemplo, a versão mais recente, ele traz criminologia ambiental como sinônimo de criminologia verde. Só que tem perguntas que falam assim, ó, perguntas que já caíram. Qual é a diferença de criminologia ambiental e criminologia verde? Então, dependendo do autor que você olha, vai ser coisa diferente. Então, nesse tipo de questão, falo nesse sentido, que não é um consenso. Tem doutrinas que trazem como sinônimo, tem doutrinas que trazem como coisas diferentes. E são coisas diferentes, né, de fato, assim, beleza? Sobre criminalidade organizada, achei fantástico aqui, você citou todos os requisitos de uma forma embasada na legislação, mas mais por viés da criminologia, citou os 2 tipos ali, a mafiosa, a das organizações, a empresarial, né? Só complementando, né, associar que a corrupção geralmente é uma linha-chave dentro dessas organizações e que a violência ela vai ser utilizada ou para proteger interesses, eliminar rivais ou intimidar testemunhas, ou também aumentar o poder de influência do grupo, tá bom? Mas considerei muito bom. Agora aqui, olha só, a visão de Turner de novo. Eu falei, a criminologia clássica tem a visão do criminoso como uma unidade biopsicopatológica ou biopsicossocial. Eu falei criminologia clássica, você entendeu escola clássica. Criminologia clássica é escola positiva e clássica. Tanto é que o termo biopsicopatológico está mais ligado à escola positiva do que à clássica.
Aí eu fiquei tentando te conduzir aqui, né? Mas, enfim, no final eu considerei 6 pontos, mas só para entender. Biopsicopatológico é aquele indivíduo que está condicionado ao determinismo. E o biopsicossocial é aquele influenciado por fatores biológicos, psicólogos, né? Psicológicos e sociais, beleza? Mas aí, então, no caso da criminologia clássica, é a primeira visão, biopsicopatológico, ok? Mas, de todo modo, foi uma excelente banca, 90%, tá? Seguindo, então. Nossa, foi só a Raquel de mulher nesse grupo, né? Na última leva aí. Representou bem, né? Representou muito bem, parabéns, tá? Cara, postura. Eu só tirei um ponto seu, porque assim, parece que você não estava acreditando que você tava indo bem, que você estava fluindo. Teve uma hora que você assustou com a sua resposta. Entendeu? Você falou assim, negócio de... Falei aquela questão das áreas criminais, né? Que eu perguntei sobre áreas criminológicas. Áreas criminógenas, na verdade. Aí você aí você deu uma assustada no final. Você tipo, lembrei. Entendeu? Mas então, assim, eu acho que você titubeou nas respostas de português também, então essa dúvida mostrava que você estava um pouco insegura, por isso que eu tirei um ponto de postura. Mas as respostas, todas corretas. Vítima sofre humilhação pela família, pelos grupos sociais, terciária. Sobre essas questões aqui, a questão polêmica, né? A vitimologia é um ramo ou não ciência? Você trouxe, tipo, você transcendeu, você foi, não é um consenso. Aqui nós temos divergências doutrinárias, era isso mesmo que se esperava como resposta, tem candidato que vai cravar, e não é isso, nesse tipo de questão não é o que se espera. Sobre essa questão das áreas criminógenas, são áreas, locais que, em razão de fatores ambientais, socioeconômicos ou urbanísticos, apresentam maior incidência de crimes. Então, esses são os mapas de calor, né? Acho que foi essa expressão que veio ali no súbito e você se assustou. Mas é isso aí. E, por fim, criminologia radical. Você citou primeiro 2 postulados, que seria a questão do crime decorre da estrutura capitalista da sociedade. Depois você falou sobre a lei do sistema penal refletir interesse das classes dominantes. E, no final, ficou faltando a questão das alternativas penais, mas aí eu te dei um empurrãozinho lá nele e aí você conseguiu, beleza? Então aqui te dei 98%. Show? Carlos, fazendo um joguinho com a gente aí no final, né? Mas, cara, você começou muito bem e no final você deu uma derrapada comigo, né? Você deu uma boa postura, um olhar muito bom, fez a triangulação do olhar dos examinadores, mantendo sempre ali o rapport, fluência nas respostas, então dei 10 na postura. Respostas, né? Sobre a fuga ou evasão, uma resposta perfeita. Rejeitam tanto os meios como os objetos, mas eles fogem. E você citou o exemplo do usuário de drogas, que é um exemplo clássico aqui na doutrina do Merton. Aqui essa questão aqui, eu devia ter trocado, porque ela meio que replicou uma questão citada anteriormente, mas na banca a gente percebe que algumas questões se repetem, porque na sua questão eu falei sobre a família, né? E aqui eu falei sobre a questão de vitimização sexual da sociedade, de modo geral, que também seria terciária. Aí depois já foi a derrocada, né? Porque aí eu te perguntei sobre campanhas de conscientização para não dirigir alcoolizado. Olha só, está direcionado a pessoas que bebem e dirigem. É uma política totalmente setorizada, não é para a coletividade em geral, tá? Então, assim, secundária em razão desse contexto, beleza? E eu, tipo, vamos, fala secundário, meu filho. Eu falo secundário, você, não, é primária. Cuidado. E, por fim, Durkheim define que o crime é benéfico para a sociedade. Por quê? Aí você fala, não, eu lembro que o Durkheim fala que o crime é benéfico. E aí, sim, tá, mas a pergunta é por quê? São 4 principais motivos. Por quê? Porque ele permite reafirmar as normas sociais, fortalece a coesão da comunidade e promove mudanças ao questionar leis obsoletas. Então, na verdade, são essas 3 as principais funções, tá bom? Isso, consequência, contribui para a evolução da sociedade, tá? Mas em razão desse contexto como um todo aqui, ainda assim você seria aprovado com uma nota de 60%, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado. Pessoal, por conta do avançado do horário, aí você procurar ser mais breve, tá? Vamos lá. O Gabriel, né? Acho que você realmente me surpreendeu, né? Porque você, garoto tão jovem, achei que você foi super bem, tá? Com relação à sua postura, eu só tirei um pontinho porque eu achei que você poderia ter dado mais atenção para a banca como um todo. Eu achei que você ficou mais preso só num examinador, diferentemente, por exemplo, né, do outro candidato, do último candidato ali, que olhou para todo mundo, e outros aqui também que deram atenção, tá? Mas com relação ao conteúdo, você foi super bem. Eu acho que mesmo nervoso, você conseguiu controlar esse seu nervosismo. A vestimenta está adequada, pode assim, que já está perfeito, cabelinho na régua, né? Tá ótimo. Então, sobre as questões, pessoal, você acertou todas as questões. Eu acho que o que ficou mais complicado aqui um pouco foi a conjugação verbal. Eu queria já acentuar que quando tem a conjugação verbal, gente, já usem o papel. Senão vocês vão começar a precisar que repita, nem sempre vão ser examinadores, né, que tenham, de repente, essa disponibilidade em querer repetir. Então já usa o papel, já faz lá ali a conjugação no papel e daí você já devolve, né? Já fala aí exatamente. O verbo comparecer é o futuro do presente, do indicativo na segunda pessoa do plural. Vós comparecereis, né? Então tá correta aí a sua resposta. Te dei aí 9 de postura e, enfim, 100% daí das respostas corretas, ok? 98% final, em português. Ok. Português, 98%. Obrigado.
Legal, vamos lá. Luan, muito boa a sua postura, né? Tenho certeza que você está super preparado aí. O concurso de Delta também, com certeza, você vai levar, tá bom? Eu gostei muito, você tem bastante conhecimento, eu acho que você controla bem o nervosismo. As suas respostas são bem elaboradas, sabe? A gente gosta de... então. Mas você disfarçou bem. E é gostoso ouvir, né? Quando a pessoa traz uma resposta assim bem elaborada, é um prazer, uma satisfação. Tá? Eu acho que é importantíssimo você também olhar para todos os membros da banca. Sobre as questões, só a última questão que você deu uma derrapada, porque não era porque junto e com acento, era porque separado e com acento. Tá? Que era... ouvimos as críticas sem saber por quê. E você havia falado que era junto e com acento, na verdade, separado, com acento, tá? Mas tá ótimo, segue, que você tá no caminho, polícia civil, né? Pertença. 80% de português. Legal, vamos lá, Carlos. Não, peraí. Aqui é o Alex, né? Alex Alexandre Valesini. Eu acho que você vem melhorando muito sua postura, né? Eu já corrigi você em outras arguições e tal, eu acho que a velocidade da fala você melhorou bastante. Lembra que você era uma metralhadora que saía falando, né, e não conseguia a gente ouvir direito. Mas tem boa postura, boa dicção, a velocidade da fala melhorou, você está controlando o nervosismo. Na minha opinião, você deve olhar um pouco mais para as pessoas da banca, não ficar só fixado num só. E cuidado com essas coisas que você usa, haja vista, o que mais aqui? No pé de igualdade, né? Cuidado, macho e fêmea, ó. Eu sei que vocês estão entendendo. Por isso que vocês não podem falar coisas de modo automático, vocês têm que pensar antes, né? Elaborar antes, tá? Eu dei, assim, uma certa... não é facilitada, mas eu levei vocês, de certa forma, algumas respostas aqui. Porque, na verdade, eu percebo que o aluno tá nervoso. Lá pode acontecer, né? Tem alguns professores que, de repente, dão essa oportunidade de refazer as respostas, tá? Então, eu acho que você tá muito bem. E bora. 98% em português. Vamos lá, Danilo. O Danilo também tem boa postura, tá? Eu achei que durante um tempo você ficou um pouco com o ombro para trás. Queria que você realmente sempre permanecesse e lembrasse da postura, tá? Essa postura, ela demonstra muito, assim, capacidade, autoconfiança, equilíbrio, entendeu? Né? Respeito à banca também. Esse ombro caído, não. É ombro, assim, para trás, né? E aí, ó, olhar distante, olhando para os examinadores. Tá? Eu acho que isso valoriza muito a apresentação do candidato. Muito educado com a banca, pediu perdão em alguns momentos, né? Não se perdoa e pede, sei lá, para retificar a resposta, sei lá o quê, mas eu acho que pedir perdão, desculpa, às vezes pede credibilidade. Sobre as questões, você respondeu bem, aquele acerca de e cerca de, eu acho que de repente você não entendeu muito bem o que eu havia falado antes, não era A com H, né? Mas se houver alguma dúvida, pede para a excelência repetir, né? Mas aí a gente esclareceu aqui e você respondeu bem e conjugou também o verbo vir quando tu vieres, correto? Parabéns. Bora. 98% também. Vamos lá. O Eduardo. Eduardo, você quer falar um pouco mais de carinho. Vamos lá, amigo. Olha só. O nervosismo, ele vai falar. O medo e tudo mais. Mas você tem que vencer isso. Você tem que se mostrar mais, entendeu? Passar segurança na sua fala. Quando você fala muito pra dentro, de uma maneira muito tímida, gera uma falta de credibilidade. Se você não confia no que você fala, quem vai confiar? Então você tem que falar pra fora, verbalizar com vontade, tá certo? Pra você gerar essa credibilidade, fala olhando para a banca. Entendeu? Passando realmente aquilo que você deseja. Você quer muito descargo, não quer? Então você tem que ir, nem que seja, filho, pra verter sangue no seu olhar, mas você tem que ir lá, dar o seu melhor. Então pensa em mudar um pouco a maneira como você fala. Eu sei que pode haver um pouco de timidez, de nervosismo, mas é uma questão meio que de tudo ou nada, entendeu? Então, pensa nisso, tá certo? Gera mais credibilidade, fala mais pra fora e também estabelece mais rapport com a banca. Aqui eu vi que você só estabeleceu bem rapport comigo, porque eu sorri pra você, é isso? Lá nem sempre todo mundo vai sorrir, vai ser simpático, vai sorrir a você então. Estabeleça um rapport. Com relação às questões, achei que você respondeu bem também. A conjugação verbal, nós responderíamos no futuro do pretérito, tá bom? Mas corrige o seu emocional. Precisar de ajuda, tu aí. 92%. Obrigada. Vamos lá, Marcos. Excelente. Eu achei que você tem boa postura, dicção. Você tem uma voz... Você tem uma maneira de responder que, juro, eu não queria nem que você parasse. Foi muito agradável de ouvir, entendeu? Embora você gesticule um pouco com as mãos, mas essa gesticulação traz até, assim, traz algo positivo para sua apresentação, não é exagerado, entendeu? Mas traz, assim, uma valorização. Eu acho que vale a pena você continuar, né, dessa maneira de se portar. Sobre as questões também, você foi bem, né, acabei aí dando acerto para vocês, embora, né, a locução de mestre é magistral. Fechou? Bora vencer. Sensacional. Com relação a Raquel, né, eu acho que a Raquel tem uma boa postura, tá certo? Uma boa dicção, eu acho que ela controla bem o nervosismo, e eu achei que quando ela percebeu onde ela pode chegar, que ela pode se dar muito bem nessa prova, é a autoconfiança.
A autoconfiança é um diferencial, virou a chave. Tipo, virei a chave, agora ninguém me segura. Então, eu achei muito boa a postura, foi crescendo, entendeu? Eu valorizei isso. Nas questões, é claro, né, algumas coisas aqui eu fui, na verdade, direcionando, né? Porque, gente, não é possível que o candidato não vá saber o coletivo de formigas, simplesmente foi nervosismo. Então, eu fiz questão de falar, candidata, eu vou voltar. E aí, na hora disso, você já se lembrou, porque é algo bem, entendeu? Então, eu valorizei que o nervosismo teria prejudicado, mas você não, né, não teria perdido. E poetas, tá? É Pleiade. Enfim, cuidado com esse coletivo aí, tá? Cai, porque é um negócio fora da curva. Tá? É um negócio que você não vai dar importância. Tudo bem? Mas é isso, gostei bastante. Parabéns. E aí, por fim... Flávio, fala a porcentagem. O Marcos Danilo foi 100%, mesmo errado. Peraí, da Raquel, você não tá falando? Não, mas é que a gente não tinha falado dele. Não falou do Marcos. Mesmo errado não, mas ela te deu 100, né? Que você falou que... E a Raquel tirou 94. Mas ele mereceu mesmo. Merece, porque eu acho que a gente tem que avaliar no contexto como um todo também. Tá? E eu acho que também é bom vocês saírem com... Assim, não é pra sair daqui com memória negativa, mas eu quero que vocês saiam aqui com memória de poder. Consigo, entendeu? Mesmo de repente quem não foi muito bem, não é questão de... Às vezes é a primeira banca que a pessoa tá fazendo. Às vezes ela não tá estudando tanto. Tem gente também que deixou um pouco pra estudar agora, que tem a prova. Porque quando tem a data, a gente se mexe mais, né? Então, eu acho isso importante. E o Carlos me surpreendeu, disse que ia fugir da rede. Ó, na verdade, ia ser um desperdício. Ia só ficar como telespectador. Não. Ia ser um desperdício a gente não desfrutar, tá certo? Da sua presença aqui na banca. A vestimenta também tá adequada, gostei. Tá boa velocidade da fala, boa dicção. Olha pra banca, dá uma valorizada. Eu vi que você olhou pra mim, falando pra mim, inclusive, explicando. E a maneira como você fala também é gostoso de ouvir. E aí, eu te dei também uma nota boa aqui. A conjugação principal lá do verbo observar, na segunda pessoa do plural do presente indicativo. Vós observais, e aí o senhor acertou. E é isso, gente. Vocês foram super bem. Agradeço a atenção. 98%, né? Eu tenho certeza que todos se sairão muito bem nessa prova e eu espero ser professora de vocês lá na Cadepol encontrá-los, tá bom? Show de bola. A gente vai falar agora rapidamente do terceiro até o primeiro. Deixa rufem os tambores. O terceiro lugar foi... Com nota 94,67%, Alexandre Valesini. Você faz a foto pra gente depois, não? Fácil. Já dá pra andar com uma foto aí. Segura aí. Já tá com o pouco clipado aí. Eu vou ver tipo o Flávio. Escolha de beijo, pelo amor de Deus. Vamos continuar? Vamos lá? Então, vou de novo, galera. Nota 95,33%, Raquel Miguel. Eu acreditei, gente. Muito obrigada. Tá? Vamos lá, hein? Agora, the number one. Lá tem os tambores. Nota 96,67%, Gabriel Braga Ribeiro. Pessoal, então é isso. A gente agradece a todos aí pelo comparecimento, tá? Por terem ficado até o final. A gente espera ter pelo menos conseguido atingir aí a expectativa dos senhores e senhoras. No final, a gente não vai, né, se arrastar muito aqui nas palavras, mas eu só quero deixar de fato aqui o meu sentimento de agradecimento, não só pela presença, mas por acreditarem no nosso trabalho. A gente sabe que também é difícil para vocês, tem muita gente que não é de São Paulo, que veio de fora, pegou ônibus, pegou avião. Então, muito obrigado mesmo de fato por estarem aqui hoje, por acreditarem no trabalho do concurseiro, por aqueles que são nossos alunos, que já vêm fazendo banca, por aqueles que utilizam aí os nossos materiais. Saibam que o motivo de nós estarmos aqui são vocês, tá? A gente quer fazer com que todos realizem o sonho de se tornarem policiais civis e possam executar com maestria, né, a profissão que os senhores e senhoras escolheram. Obrigado, tá, pessoal? Não, só passar a nota de quem não... A gente não passou a nota final do pessoal, dessa última. Mais fácil. O Gabriel a gente já falou. O Luan foi 86,67. O Alexandre a gente falou. Danilo de Abreu, 87,83. Eduardo Silva, 78,67. Marcos Danilo, 94%.
ficou curiosamente em quarto lugar, quase. A Raquel já falou, o Carlos 82,67. Parabéns a todos, eu achei um nível altíssimo mesmo hoje, muito alto, muito melhor que ontem. Essa última aqui então, tanto é que os 3 primeiros ficaram nessa última bloco, estava incrível, hoje estava gostoso. Não precisava corrigir nada, a maioria acertando tudo, estava muito bom. Parabéns, mesmo estão muito preparados. Quem foi mal, levantar a cabeça, tem muito tempo até lá, hoje foi só um treino, dá para chegar muito preparado até lá. O que precisar, podem contar comigo também, estou à disposição lá no Instagram. Muito obrigado. Pessoal, parabéns. Eu quero que vocês realmente vençam essa banca. Vocês são os melhores, tá certo? Eu acho que é um orgulho, entendeu? A gente poder estar treinando pessoas de tão alto nível. E agradeço a confiança no meu trabalho, no trabalho aqui do Concurseiro Pro. Eu estou à disposição, meu WhatsApp está aí, né? O pessoal tem no Instagram. Se vocês precisarem, se tiverem com alguma pane emocional, alguma dúvida, alguma pergunta, às vezes está pensando em desistir, às vezes está num dia que está meio para baixo, é só vocês me chamarem lá, diz que Nelly Godoy lá, eu boto vocês no eixo, entendeu? Porque vocês têm que acreditar muito em si mesmo. Se você não acreditar, quem vai acreditar? Entendeu? Esse sonho é um sonho, às vezes, muito solitário, a gente sofre muito, né, para chegar no nível de excelência e tal. Mas vocês tenham certeza que haverão novos sonhos e tal, e sonhar e realizar, que vocês realizem, tá? Contem comigo, vou encontrar vocês lá na Cadepol. Bora! Pessoal, eu queria agradecer mesmo a presença de todos, tá? Agradecer a confiança no nosso trabalho, a gente tem trabalhado insanamente, já tem uns 3 anos, nossa brigada prova oral. Então, pô, a gente tem muito orgulho de fazer parte da preparação de vocês, tá? É muito legal ver o crescimento, a evolução que cada um tem. E é isso, agora é a reta final, tá? Confiem em si mesmo. Larguem essa noia de grupo, de ficar botando pelo em ovo nas coisas, tá? Foquem em vocês, não importa mais ninguém. É hora de olhar pra si mesmo, olhar pro umbigo e foda-se o resto do mundo. Eu vou ficar ajudando, mandando lá e tal. Quantas pessoas faltaram. Não importa, gente. A vaga é de vocês. Vocês não precisam ficar vendo quem faltou. Mas estão fora das vagas. E daí? Primeiro vocês têm que pensar em si mesmo. Tem que pensar na sua preparação, na sua aprovação. Depois, veja como vai ficar e porque todos vão ser chamados. Então, parabéns pela dedicação, pela coragem de vir aqui, se expor e falar frente à banca, né? E pela coragem também de ouvir, né? Porque tem gente que escuta e fala, deixa quieto. Mas é isso, gente. Vamos continuar nessa correria. Foco e dedicação, que todos serão aprovados. Muito obrigado.